Falei que o Bitcoin é especial. Eu falei que o Bitcoin é dinheiro, e, portanto, poder. Né? E, então, a importância pode estar clara. Mas e o dinheiro que já existe? Né? A economia que já existe? Qual é o problema com ela? Por que a gente não pode continuar? Ele é legal pra caralho, o Bitcoin, mas ele é necessário mesmo? Sem ele, o que acontece? Né? Então, a gente tem que entender a razão que ele foi criado. Ele foi criado em 2008, né? 2009, né? Depois da crise de 2008, ele foi criado por causa da crise de 2008, em que os governos né, ajudaram os bancos por causa da quebradeira, né, da crise financeira de 2008. E para entender o porquê que isso, né, foi a gota d'água para Satoshi, e ali você precisa então criar o Bitcoin, você tem que entender um pouco como é que funciona o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é quase todo crédito. Né? Ele é uma bola de crédito que rola. Você rola a dívida e isso que gera o dinheiro. Então vamos explicar mais ou menos. Digamos que no início você tenha 10 pessoas, tá? E cada um tem, né, uma unidade de dinheiro. Aí elas colocam esse dinheiro no banco. Então o banco agora tem 10 moedinhas. Né? E aí outras pessoas querem captar dinheiro para fazer coisas na economia. O banco tendo 10, ele poderia emprestar 10. Só que aí que entra a reserva fracionada. Imagina que é o que funciona, né? Imagina que ele possa guardar, né, um e, e emprestar 10. Ele pode emprestar 10 vezes mais do que ele tem. Tá? Então, uma reserva fracionada de 1 para 10. Né? Não necessariamente eu vou usar o número 10 para simplificar, mas 20, 30%. Mas vamos usar o número né, de 1/10, ele pode ter que guardar e ele cria outros 10 de dinheiro. Né, reserva fracionada. Ele só precisa guardar uma parte, ele pode emprestar mais. E aí, então, digamos que ele tem, em azul ali você tem o banco, e aí ele empresta 10 para 10 pessoas. Agora, na economia, antes tinha 10 pessoas com cada um. Só existia 10 unidades monetárias. Agora que o banco criou dinheiro, agora tem 100 moedinhas na economia. Porque as pessoas captaram. Captaram para construir uma fábrica, captaram para comprar uma mansão, captaram para jogar no jogo do bicho, qualquer coisa que tenha, começou a circular esse dinheiro. Não mais os 10, começou a circular 100. Obviamente, alguém pode pegar parte desse dinheiro do banco, né? Que o cara botou no banco para gastar também, né? Mas só que essa galera que ganhou os 10 de empréstimo, elas fazem lá alguma coisa, dão para compra o pão, o padeiro que ganhou parte desse dinheiro que foi gerado, né? O cara que vende o ferro para construção, o bicheiro que pegou esse dinheiro, ele vai guardar em um lugar, ele vai guardar no banco, tá? E aí você tem esse ciclo. Então agora eu estou no primeiro ciclo. O cara pegou, está na economia, mas já não botou no banco. O, o, o banco emprestou e ele vai cobrar uma taxa de 10% ao ano. Tá? APR é o 10% ali que ele empresta. Tá? Então, no ano seguinte, né, e o Fed está ali quietinho na dele, entendeu? Ele criou de inicial os 10 as 10 moedinhas e botou, tá em circulação, mas ele está lá quietinho agora. Aí, né, no segundo ano, né, as pessoas pagam o empréstimo para o banco. Agora, o banco, que tinha 10 ali, que emprestou 100, ele agora recebe de cada uma das pessoas 11, né? E agora ele tem, né, 11 vezes 10, 110, né? Mais 10, tem 120 então. Né?
Eu botei aqui 110, mas é 120. Ah, não, eu botei ali 120. Então, ele agora ele pode emprestar. Né? Ele vai pegar e vai emprestar agora. Ele pode emprestar. Ele tem 120, ele pode emprestar para cada um 110. Digamos ali que ele empresta 110 agora, porque ele tem que ter 10% em reserva. Ele ficou com 11 ali, aí ele agora vai emprestar 110. Tá? E aí, na economia, ele empresta para 10 pessoas, 110, né? Então agora na economia tem muito mais dinheiro. Só que uma das. Então você pode construir mais casa, pode jogar mais no jogo do bicho, pode comprar mais pão, pode fazer muita coisa. Só que aí agora também a galera vai colocar o dinheiro no banco também, né? E, e aí vai emprestar. Só que aí o Fed fala: caramba, tá um ciclo de geração de riqueza. Isso está causando inflação, está causando um aumento dos preços. Né? Poxa, eu vou puxar um pouco desse dinheiro. Eu vou oferecer 10% de juros também para quem comprar meu tesouro direto, para quem comprar o meu bond. Né? E aí o Fed oferece isso e algum dinheiro da economia, metade do dinheiro da economia vai para o Fed, né? Vai para o Bacen, né? Vai para empréstimo para o governo. Os bancos, né, que estão lá com o dinheiro parado, têm que guardar esse dinheiro, eles podem colocar também empréstimo para o governo de curta duração, para se precisar alguém sacar, ele tira, mas ele coloca para render também. Né? Então, quanto mais altos os juros, melhor o rendimento. E quanto mais altos os juros, mais pessoas aqui da economia. Então, na economia ficou só 5 de 110 porque 5 botaram para emprestar para o Fed, tirando da economia por um tempo. Mas o Fed, como é que ele conseguiu esses 50%? Porque talvez ele aumentou os juros, botou para 20%. Né? E aí as pessoas colocam mais dinheiro, né? Então suga mais. E aí, então, a economia que ia ter né, 1.090, né? Ia ter 1.090, agora tem só 550 aqui. Só que o Fed, que pega esse dinheiro emprestado, ele, ele pega esse dinheiro emprestado para gastar esse dinheiro. Né? Ele é uma dívida que ele gasta. Então ele gasta também esse dinheiro. E aí ele bota de novo na economia. Né? E a cada ano o juros aumenta, né? Mais gente bota o dinheiro, volta o dinheiro, bota o dinheiro, volta o dinheiro. As pessoas têm dívidas, então elas têm que pagar a dívida. Então a criação de dinheiro ela acontece, mas depois tem que ser liquidado. Só que do que é liquidado vai para o banco pode emprestar mais. Então, a cada ciclo de dívida e pagamento, você vai gerando mais dinheiro na economia. E o governo gasta muito, e aí ele pega esse dinheiro também para controlar a inflação. Ele pega esse dinheiro, parte, mas ele coloca também porque ele paga o juiz que gosta de das benesses lá, as lagostas dele. Então ele tem que botar. E o cara que vende lagosta pega o dinheiro, então tem mais dinheiro na economia. Então você tem esse ciclo de geração de dinheiro a todo momento. Né? A cada ciclo de dívida e pagamento, você vai gerando mais, vai gerando mais, vai gerando mais, vai gerando mais. É o famoso flywheel, né? Aquilo ali, do que começa, você não consegue parar. Você não consegue parar. E não consegue mesmo. Por quê? Você não consegue? Porque os juros que você tem que pagar faz com que o Fed tenha que pagar cada vez mais. Então ele precisa pegar mais emprestado. E os bancos, como ganham os juros, eles agora têm mais dinheiro na reserva, então eles podem emprestar mais. E aí, esse dinheiro emprestando mais para a economia, movimenta a economia. Então os preços aumentam. Aí o Fed fala: poxa, as pessoas estão gastando muito, o preço está aumentando, está ficando feio para mim. Eu vou aumentar os juros, que isso vai sugar a parte da economia. E aí só vai entrar na economia depois que expirar esse contrato do Tesouro Direto. Então vai tirar por um tempo. Mas para eu tirar mais, eu preciso aumentar os juros.
E aí, só que eu vou ter que pagar mais depois. E aí a dívida do Fed vai aumentando. E aí as pessoas falam, pô, mas o Fed está aumentando muito juros, né? Está aumentando muita dívida dele. Ah, só vou emprestar para ele se o juros for alto. E, e aí as pessoas não querem mais emprestar. Aí o dinheiro fica mais na economia, aumenta os preços. Ah, não, eu vou aumentar os juros para convencer as pessoas que estavam, né, cautelosas de emprestar para o governo emprestarem. Ele aumenta os juros para 30. Aí o cara fala, porra, 30, 30 eu empresto. Aí tira o dinheiro da economia. Só que depois você tem que pagar mais desse dinheiro. Então é um flywheel infinito. E você, o que precisaria para você parar esse flywheel? Você teria que todo mundo pagar, né, o, o, o fim da reserva fracionada, em que agora aquele dinheiro ali não pode ser criado mais com uma parte, você tem que receber esse dinheiro depositado e aí você empresta esse dinheiro, você não pode criar mais, né? E o Fed tem que parar de gastar, né? Não colocar dinheiro novo na economia, que ele também pode. Isso aqui é só o ciclo da dívida que já gera a, 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 a bolha de, é, de dinheiro, né? De dívida que gera mais dinheiro e mais dinheiro. Só que o Fed ainda pode criar a moeda em si. Então, isso aí ele está pegando emprestado, ele está tirando da economia pegando emprestado, mas ele pode também criar esse dinheiro. Então, o que acontece é o que acontece desde 1971, que não tem lastro, é isso num nível que antes, quando você tinha uma limitação do ouro, a criação do dinheiro, você tinha que ter uma proporção. Se você podia trocar o dinheiro por gramas de ouro, para o dinheiro estar na economia, para o dinheiro estar sendo emprestado, tinha que ter uma parte em ouro para essa conversão. Então tinha um limite ali. Era um limite ainda soft, né? Porque só iriam resgatar uma parte, né? Não era um para um de ouro que ele tinha, ele já criava, mas ele tinha que resgatar. Então tinha um limite ali. Se todo mundo quisesse resgatar, ia dar merda. Né? Mas quando ele tira o lastro em ouro, agora não tem limite nenhum. E para cada ano seguinte tem mais dinheiro, a dívida é maior ainda. E o juros é maior ainda. Então você não acaba nunca. Entendeu? E não dá para parar. Né? Porque se você tirar a reserva fracionada, que é o que causa, é a consequência lógica da reserva fracionada. É isso. Entendeu? E aí os juros do Fed, os bonds do Fed, eles inventaram isso. Maravilhoso, a gente não cria dinheiro, a gente tira o dinheiro da economia e controla a inflação. Maravilha. Só que o que acontece? Isso gera riqueza para quem já tem um dinheiro. Porque a pessoa que recebe o dinheiro emprestado, entendeu? E os juros que você ganha, elas são as primeiras que pegam o dinheiro emprestado também do Fed, são as primeiras a gastar esse dinheiro. Então você gera mais desigualdade, você gera uma concentração da riqueza perto da geração desse dinheiro, perto do governo que gasta o dinheiro, ele gasta esse dinheiro, esse spend aí, ele gasta esse dinheiro. Então os primeiros, os funcionários, os contratos militares, os contratos de pontes que o governo gasta, de rodovia, são os primeiros a receber. Também os banqueiros que estão recebendo, estão podendo criar esse dinheiro, esse poder de criar o dinheiro, o efeito Cantillon, eles podem emprestar, então eles podem emprestar para os amigos, eles podem emprestar para eles próprios, né, e gerar assim, riqueza para eles. Né? Porque eles são primeiros a receber. O dinheiro, quando ele é criado, ele, enquanto ele não dispersou pela economia, né, o poder de compra dele ainda é o original. Só quando ele dispersa pela economia que aí tudo fica mais caro e aí o poder de compra dele diminui. Mas então você tem o efeito Cantillon ajudando o governo, ajudando os banqueiros e ajudando aqueles que têm empresas de contratos com banqueiros ou que conseguem captar dinheiro dos banqueiros para crescimento. Então você vê empresas de tecnologia que conseguem captar muito dinheiro, rodar em dívida, né? Uber, Amazon rodando em dívida, pega uma dívida barata,
entendeu? Pega esse dinheiro novo com poder de compra alto ainda, e aí até o momento que aquilo ali dispersa da economia, ele está pagando os juros, e aí agora é mais fácil captar esse dinheiro para pagar os juros para o banco, e aí assim paga a dívida. E rola a dívida, porque aí ele pode pegar mais, porque ele é uma empresa de crescimento. Então ele não precisa ter lucro, ele não precisa se preocupar com a dívida dele ser alta, porque ele está crescendo e isso que é o importante. Então você tem, né, os oligopólios da indústria, os bancos e o governo, e todo mundo próximo deles, ficando rico adoidado. E a população que realmente trabalha, que o padeiro que recebe depois desse dinheiro ali, né, está sempre correndo na rodinha para pegar uma coisa que a cada ano se multiplica ad infinito. Mas ele pega sempre no final, ele é sempre o último na fila. Para quando ele vai comprar, né, que nem no Brasil você tinha é, é, a crise de inflação, você tinha que botar no overnight. É todo mundo fazendo isso. Mas, né, tem a galera que está se dando bem, que são os bancos, o governo e os oligopólios industriais. E por isso você não tem motivação para acabar com isso. E não seria nem possível. Se você falar não vai ter mais reserva fracionada, se você quebra-se tudo, porque a economia agora está acostumada com esses juros. E aí, quando o governo vê que está tendo uma crise, porque os juros estão muito altos e tudo mais, aí ele abaixa os juros, aí volta dinheiro para a economia. E aí dá um fôlego para o padeiro ali que estava quase quebrando, para ele poder captar mais dinheiro agora nos juros mais baixos. Né? Então, os juros baixos incentiva a economia, os juros altos tira um pouco da economia para controlar a inflação. E eles ficam nesse joguinho, como se isso fizesse sentido. Mas não faz, é uma estupidez total. Entendeu? Mas eles falam, pô, a gente tem duas alavancas, alavanca de aumentar os juros e abaixar os juros, aumentar os juros e abaixar os juros. Somos fodásticos, nós temos capacidade de controlar a economia. Olha que legal, que legal. E aí você vê o gráfico de 1971, vou botar aqui um gráfico depois, né, como é que é 1971, o que aconteceu com o valor da moeda, a moeda vai a zero. Isso não tem como acabar. Não tem. É impossível politicamente, é impossível economicamente, é impossível logisticamente. Não dá. Então você tem esse flywheel que vai cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, aumentar a quantidade de dinheiro, né? A dívida aumentar infinito e o governo sempre pode imprimir ou sempre pode é, 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 criar esse dinheiro, né, por meio de dívida. Ele cria por meio de dívida. Né? Ele cria porque eu tenho isso, dou para o banco cria esse dinheiro, e aí as pessoas emprestam esse dinheiro para o Fed, então eu consigo rolar a dívida, o Fed consegue rolar a dívida, porque os bancos criam dinheiro, esse dinheiro de certa forma volta pro Tesouro, né, porque as pessoas querem poupar, né, o dinheiro que receberam o padeiro, ele bota de volta no negócio e como agora tem mais dinheiro, quando ele vai captar os juros de novo, o governo vai vender dívida de novo, tem gente com mais dinheiro. Então ele pode de novo, né, rolar a dívida. E a dívida cada vez, quando você tem um denominador que é a dívida, né, que é a moeda que é a dívida é em dólar. Se o dólar cada vez vale menos, fica mais fácil de pegar ele na economia, a dívida do banco e das pessoas e do Banco Central fica cada vez mais fácil de pagar. Né? Só que o que isso acarreta? Ter mais dinheiro na economia. Entendeu? Só que as pessoas. Por que você não percebe esse ciclo e as coisas não aumentam de preço estratosfericamente na velocidade que eles fazem isso com o. com, com esse flywheel? Por quê? Porque eles tiveram uma ideia maravilhosa. Poxa, isso aí vai pegar mal, tudo tratando de preço. Ah, mas olha que coisa legal. A tecnologia humana faz com que a gente consiga fazer pão, de certa forma, cada vez mais barato. A agricultura é cada vez mais barata. O Ford lá criou a automação e tudo mais, cada vez fica mais barato as coisas. Então, embora a gente esteja criando mais dinheiro e os preços iriam aumentar, como a produção humana está aumentando também, se a gente controlar não
a inflação real, que é a quantidade de dinheiro que a gente cria. Mas a gente dizer que a inflação é o preço do pão e o preço da chave de fenda, entendeu? Que cada vez é mais barato de fazer por causa da tecnologia, por causa da cooperação, a gente vai falar que a inflação está baixa. Então o cara que trabalha, ele consegue comprar a mesma quantidade de pão. Então o valor da moeda não diminuiu, porque ele consegue comprar o mesmo valor de pão pelo mesmo dinheiro. Só que o pão agora não tem mais valor. O que tem valor são as coisas escassas. É a casa de frente para a praia. A praia é só uma, não dá para criar mais. Aí a casa aumenta. Então, por isso você também vê que a maioria das pessoas que não entendem esse problema, mas que conseguiram manter esse valor, são do mercado imobiliário, são real estate. Né? Porque ou compraram um terreno ali que valorizou muito de valor. Né? E aí fica rico. Né? Então são agora os oligopólios e tudo mais, e as pessoas que conseguiram comprar uma coisa que acompanha esse preço. Se você guardar em pão, guardar numa coisa que não tem valor, uma coisa que deprecia como um carro, você não. O carro deprecia e você, para comprar um novo depois, vai ter que pagar mais caro ainda. Se você vender ele agora, você não consegue, né, porque ele depreciou. Mas a casa, o terreno, coisas que são, né, obra de artes, né, a Mona Lisa, elas vão acompanhar esse negócio. E os ricos, que são essas pessoas, são os beneficiados, né, porque como é que eu sei que são os beneficiados? Porque vão lá e não, porque eles são ricos por causa que eles estão só que eles estão beneficiados. A razão que o Uber é, que a Amazon é, que o Netflix é, porque conseguiram captar dinheiro. A razão que os bancos são uma quantidade enorme de ricos é porque eles conseguiram captar dinheiro. A razão que o Walmart, porque ele conseguiu captar dinheiro. Todo mundo consegue captar dinheiro, o cara o fudido que não consegue captar dinheiro, ou que paga juros altos para o banco, né, não consegue os juros baratos, né, dos amigos dos banqueiros, né, ou de venture capital, esses caras não ficam com dinheiro, né, ficam correndo na rodinha e empobrecendo. E relativamente. Ela continua comprando o mesmo pão, tá vendo? Você consegue comprar a mesma quantidade de pão. Olha o brioche aí que você consegue comprar. Pão tá caro? Compra brioche, pô. Né? O brioche não aumentou de preço. Então agora a inflação, o pão aumentou, agora a inflação é o brioche. Porque o brioche não aumentou de preço. Agora o brioche aumentou, então a gente vai dizer que agora a gente fica trocando quais são os itens que vai medir a inflação, né? Para aparentar que tá tudo bem. Entendeu? Então você tem isso infinito. Isso, né? Nesse mundo, você não tem investimento. Você não tem, né? Qualquer rendimento que você gere é menor do que a quantidade de criação de dinheiro que é gerada por esse flywheel. Né? Então é muito difícil você ter uma produtividade que acompanha a geração de dinheiro novo. E a única razão que você continua sobrevivendo, né, os que conseguem, é que a tecnologia humana barateia as coisas, o mundo melhora, porque a civilização, em tempo de paz e com a tecnologia e com a cooperação pela internet, pelo computador, tudo isso aumenta a produtividade humana. E aí todo mundo, né, todas as coisas ficam mais baratas com o tempo. Né? Ficam mais. O computador que antes era caro, agora, né, tá o celular é baratíssimo e é muito mais poderoso do que um Macintosh antigamente. Né? Então você tem. E isso que faz ter uma pessoa que pode comprar um iate, 30 iates, entendeu? E muito facilmente. Porque ele estava posicionado ali para receber o dinheiro, porque ele criou uma empresa que cresce e aí captou esse dinheiro todo. Né? Ou porque ele é do governo e né, faz contratos, ganha corrupção, ou porque ele é o banco, né, que está ali no meio, bem na miúca ali, porque ele pode criar esse dinheiro. Ele é o efeito Cantillon, porque ele cria o dinheiro. Né? Então, é esse o problema que o Bitcoin veio consertar. Por isso que ele é necessário. Porque sem ele, né, tudo colapsa. Mas você está falando que, pelo jeito, tudo vai colapsar. Sim, tudo vai. Menos o Bitcoin. Tudo vai colapsar.
Não tem como não colapsar. Entendeu? Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo por quê? O colapso está sendo aos poucos. Você está aquecendo o sapo aos poucos. Entendeu? Só que em algum momento vai ser insustentável quando, né, Maria Antonieta falar: o povo não tem pão, come brioche. Quando realmente tudo ficar tão caro para a pessoa comum que não está na miúca ali, que recebe proveito desse ciclo de dívida infinito, né? Quando que conseguiu sair das teias ali, esse cara que não consegue, quando aquilo ali ficar ruim, ou ele vai se rebelar, né? Ou ele vai se calar num país autoritário, porque é o único resultado possível. Ou ele tem Bitcoin. Então, o que está acontecendo é que o, o, o Bitcoin é a salvação. É o hedge contra isso. Não tem outra solução. Entendeu? E se isso vai acontecer, é imparável. São todos os países. Não é apenas a Argentina, não é apenas a Venezuela, não é apenas o Brasil, que já sofreu isso, né, antigamente. É todos os países, principalmente porque não tem lastro. Então não tem nada para segurar essa coisa. Não tem um limite que ali vai começar a diminuir a velocidade. Não. A velocidade está aumentando. Entendeu? E a única razão que a gente consegue sobreviver ainda é porque a tecnologia também é exponencial. Então as coisas ficam mais baratas com a tecnologia exponencialmente. Só que não muda o fato de que a desigualdade cresce exponencialmente por isso. E em algum momento isso vai explodir. Mas a explosão disso, porque o governo pode sempre alimentar o flywheel, o negócio ir a zero exponencialmente. Não vai ter, o dinheiro não vale mais nada. Não, ele sempre vale menos do que no dia anterior. E menos no dia anterior, e menos no dia anterior para a velocidade acelerada. Entendeu? Então você vai ser. O dinheiro nunca vai a zero, vai tendendo ao infinito. Né? Obviamente você vai ter um ponto de descontinuidade. Um ponto que as pessoas não vão querer mais esse dinheiro. E o Estado colapsa ali. Ah, mas isso vai acontecer. Vai acontecer. E esse ponto é a hiperbitcoinização. É quando você perde a continuidade dessa descida exponencial e pula do debasement, né, da desmonetização gradual da moeda, né, da perda do denominador. Tudo está ficando mais caro porque a moeda está valendo cada vez menos. Então, se a unidade de conta cada vez vale menos, tudo parece ficar mais caro. E o seu investimento parece ficar que está crescendo, mas não está. Você está só acompanhando esse flywheel. E o pior de tudo é que o dinheiro que você ganha, que é só para completar a perda da inflação, né? O governo cobra de você imposto em cima. Então ele te dilui, e aí, se você consegue, por risco ou por esforço, acompanhar a diluição, aumentar a quantidade no mesmo fator que você se diluiu, o governo pega essa parte que você acompanhou e fala: isso é um lucro de capital, isso que você lucrou, então eu vou cobrar imposto em cima desse valor. Então o governo ele cospe na tua cara e ainda te dá um tapa. É inacreditável, entendeu? Coma o brioche. Tá passando fome? Come brioche. Entendeu? Não, caguei. Eu vou aqui continuar com o meu iate. O sistema, ele é. E quem é que faz o sistema? É o governo. O governo que controla a moeda de cunho forçado. Toda essa brincadeira só acontece por causa da moeda de cunho forçado. Ninguém ia aceitar isso livremente. E aí a descontinuidade dessa explosão de dívida vai acontecer em algum momento. Não vai ser agora. As pessoas não sabem disso. Em algum momento vai acontecer essa descontinuidade. Entendeu? E ninguém vai aceitar mais essa moeda, como já aconteceu em algumas moedas. Né? Ninguém mais aceitou a moeda da República de Weimar lá. Né? A Argentina já deu calote milhões de vezes.
entendeu? Venezuela, a moeda não vale nada lá agora. A economia é dolarizada. A Argentina também, economia dolarizada. Só que a ideia de economia dolarizada é burra também, porque os Estados Unidos também imprime esse dinheiro. Ele é o que tem mais dívida até. É porque todo mundo suga parte desse dinheiro, então dentro dos Estados Unidos os preços não aumentam tanto, porque parte desse dinheiro aqui que eu mostrei aqui, que é gerado pelos bancos e tudo mais, ele vai depois para os mundos subdesenvolvidos, ou para os aliados, ou para o investimento na China, na fábrica. Então ele é diluído no mundo todo. Então não é como o dinheiro não fica nos Estados Unidos, o preço dos Estados Unidos, da riqueza dos Estados Unidos nesses anos todos, entendeu? Eles perdem menos poder de compra comparado ao que eles emitem. E eles conseguem manter o poderio militar porque eles têm o controle do dinheiro. Então eles podem gastar infinito. Por isso que o Pentágono gasta infinitos e continua, porque todo mundo suga. Mas no momento que o mundo devolver o dólar, ó, não quero esse dólar, toma esse dólar de volta para os Estados Unidos, você vai ter a hiperinflação nos Estados Unidos. Né? Então, até os Estados Unidos têm esse risco. Então, dolarizar a tua economia não é a solução. A única solução é bitcoinizar a tua economia e se preparar para a hiperbitcoinização, que vai acontecer. Ah, mas vai acontecer, então o Bitcoin vai a quanto? Vai a infinito. Vai a infinito? É, as pessoas vão parar de aceitar o dólar. Ah, mas quando? Quando que vai acontecer? Quando vai acontecer? Né? Em alguns anos. Né? Se você pensar essa confusão de inteligência artificial que vai mexer com a forma que o capitalismo funciona, porque você vai ter muita gente desempregada. Você tem o Bitcoin tomando um valor no quantidade de moedas do mundo cada vez maior. E você tem o, o, os governos com as dívidas explodindo, e esse conjunto de coisas pode acontecer em 2030, pode acontecer em 2040. Né? Se você pegar métricas assim, de história e tudo mais, você veria que o ciclo do século, né, da quarta virada, poderia ser 2030, 2040. Seria ali a resolução desse grande problema que é criado. E para resolver esse problema, você precisa terra arrasada. Tá? E a solução vai incluir o Bitcoin. Queira-se ou não. Porque é a única coisa que está fora desse controle. Entendeu? É a única coisa que tem. Foi projetada para passar o poder de compra, a riqueza do passado para o futuro. Porque ele foi projetado, ele foi criado na época de 2008, teve crise e o governo britânico estava lá salvando os bancos, e aí o Satoshi pega no primeiro bloco e coloca a notícia, né, de que está se imprimindo dinheiro para salvar os bancos. Então isso é o estopim do Bitcoin. Né? O Bitcoin veio para solucionar isso. Então ele vai ser o único que vai que consegue transferir a riqueza do passado para o futuro. E então com isso daí ele se alimenta disso daí porque ele é o head contra isso. Ele é o head contra. Ele é a salvação. No próximo, né, vídeo eu vou mostrar qual caminho deve ser o Bitcoin, né? Como é que deve ser, como é que você vai enxergar? Porque tá $100.000 o Bitcoin, tá muito caro, não quero. Não, mas então você tem que entender, né, o quanto ele pode valer, né, em valores reais, não em valores monetários, porque ele vai infinito, o dólar vai a zero, né? O valor em relação ao dólar, mas quanto ele vai ter de poder de compra? Se a gente analisar isso, você vai poder ver o potencial, o quanto você está cedo ainda. Você está cedo ainda. E as pessoas que não sabem disso, infelizmente, não vão aproveitar, vão talvez só aproveitar quando já for de fato consumado. E aí, né, não vai ser uma oportunidade. Ela vai ter que trocar para o Bitcoin algo que realmente tem valor naquela época. Se ele tinha a Mona Lisa, ele vai ter que trocar a Mona Lisa. Se ele tinha o corpo, ele vai ter que trocar o corpo. Então, né, é a salvação, é a tua salvação, é a minha salvação, é a salvação de todos nós. E da civilização. Porque se você não tivesse o Bitcoin, se não tivesse essa tecnologia, você estaria à mercê. A gente já está sendo escravizado. E essa escravização só vai aumentar.
Entendeu? E puramente porque a riqueza humana aumenta, a riqueza do planeta aumenta, que a gente não está miserável, entendeu? Ainda. Mas a gente também não está colhendo os frutos dessa riqueza gerada. A gente está cada vez tendo menos dinheiro para criar nossos filhos, menos tempo disponível para né, lazer, porque a gente está correndo nessa rodinha, porque a gente está correndo atrás do dinheiro e vê que existe esse dinheiro na economia. Só que a gente é o último a receber. E aí, quando a gente já recebe, tudo o preço está mais caro. Né? Então, vou fazer outro vídeo depois, mas entenda, é a salvação, é a única. Entendeu? Então, é por isso que é necessário.